Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, o melhor de tudo pra vocês, tudo de bom. Estamos aqui de novo no mais um Gente Como a Gente e hoje eu tenho um convidado ilustre aqui, cara brasileiro, superou aí a pobreza, o cara correu atrás, saiu do país com 17 anos, voltou empresário e tá aqui hoje com a gente para trocar uma ideia e falar dos rumos dele, além da vida de empresário, o que ele vai fazer agora também na política. Eu tô com o Wilson Matos aqui. Fala, meu querido, seja bem-vindo. Duca, obrigado, eu que agradeço. Câmera é essa aqui, né? Essa daqui. Duca, de coração, quando eu tenho essas oportunidades de conversar com pessoas através de podcasts, eu vejo como um caminho de poder, de certa forma, passar um pouco da experiência do que eu vivenciei nessa minha jornada de vida, saindo aqui de um bairro simples, me expondo à periferia, às situações periféricas, do cotidiano periférico, até essa jornada dos Estados Unidos. Então, muitos amigos meus aqui de Campinas, falam, pô, cara, você saiu daqui quebradão, irmão. E aí, depois de 25 anos, você volta empresário, outra pessoa. E aí vem aquele questionamento, pô, o que aconteceu nesse meio tempo? Qual foi a jornada? O que aconteceu nesses 25 anos que saiu um Wilson Matos daqui e voltou um outro completamente diferente? E isso eu falo muito no livro. Nesse livro que tá aqui, isso, né? Meu livro, Uma Vitória por Dia. E a gente vai conversar um pouco aqui também hoje, tentar detalhar um pouco aí desse processo. Assim, o objetivo do canal Gente Como a Gente era trazer os ilustres anônimos da sociedade, as pessoas que fazem de verdade a roda girar. Então é o cara da mercearia que tem lá 2, 3 funcionários, o tiozinho da pizzaria que tem lá uns 10 funcionários, esse pessoal que eu queria trazer aqui para contar as histórias deles de superação, da dica de empreendedorismo e tudo mais. Aí eu, cara, deu um clique ali, eu falei, mas você não consegue mandar a sociedade se não for através da política. Sim. Foi aí que a gente começou a abrir esse espaço. E quando a Luciana veio falar comigo, eu falei, você tem um empresário, você tem as duas coisas junto ali. Sim, sim. Eu gostei pra caramba. Eu falei, cara, Legal. Vamos lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia de verdade. E é importante esse público seu, do microempreendedor, que muitas vezes ele passa despercebido pela sociedade, que são essas pessoas que vão ser as pessoas chaves para retomar a economia do nosso país. Sim. Então, não adianta você pensar nas ações de base se você não tiver como fortalecer a economia. Então, o primeiro passo de tudo é o microempreendedor. É o tiozinho da pizzaria que gera trabalho para 4, 5 pessoas, ter o impulsionamento do comércio dele para ter 6, 8. É o jovem empreendedor que está começando a trabalhar nas redes sociais. É o jovem empreendedor da periferia que está saindo, vendendo laranja na rua. Falando em vender na rua, fiquei sabendo que no começo você vendia marmita, vendia água para ajudar a família em casa. Conta um pouquinho desse período da sua vida, meu. Eu chamo aquele momento, eu tinha 12, 13 anos, foi o empreendedor por sobrevivência. Existe, a gente não vê, mas existe. Quem está vendendo água no semáforo é um empreendedor, mas ele está empreendendo para sobreviver. Então eu me qualificava muito nessa questão. Não que eu precisava daquela renda para sobreviver, mas eu vivia ali no Jardim Pacaembu, aqui perto, onde talvez minha família era a mais simples de todas. De todos os prédios ali, meus pais eram os mais simples e viviam no limite. Eu quando não morava lá, eu achava que quem morava lá era rico, velho. Você vê? Eu morava fora, morava ali perto, morava fora, achava que quem morava lá era rico, mano. Tinha esse conceito, porque o Jardim Pacaembu foi o primeiro condomínio grande Sim. de Campinas. Em 78 foi quando eu nasci, meus pais mudaram para lá. E aí, nesse conceito do Pacaembu, naquela época era um condomínio novo, então era considerado um condomínio de classe média, diríamos, para aquela situação atual de Mas Campinas. a sua realidade ali era diferente. Minha realidade era pobre, porque minha mãe não trabalhava e meu pai estava desempregado. Então, meu pai ficou desempregado tinha uns 2 anos. Chegou até a trabalhar no condomínio, na administração do condomínio, para poder pagar as contas do condomínio que estavam atrasadas. Então era crítico. Então meus pais não tinham condições de comprar um tênis da Nike, que estava na moda na época, uma camisa da Pacalolo, não sei se você lembra aquela marca que estava na Pacalô. época.
Pô, Aquele tênis da Puma Disc lá que girava. Puma Disc, Adidas Reebok. Cara, jamais meus pais teriam essa condição. Mas aí a gente vive numa sociedade que é muito consumista. Então, Sim. pô, cara... A gente vê o amiguinho ali, né? Você vê um amiguinho indo pra escola com um tênis novo e você fala, pô... Eu sei que meus pais passavam por isso, porque eu não consigo. E era uma dor para os meus pais não poder dar para mim e para os meus irmãos o que a nossa sociedade que estava ao nosso redor consumia. Então, foi nesse instinto que eu falo que é o instinto de sobrevivência que eu comecei a fazer o varejo. Eu ia na Netinho, comprava ali, meus pais vieram com capital inicial, compraram bala, pipoca, chocolate, e a gente vendia dentro do condomínio. Então a molecada via tudo até em casa. Porque muitos pais não deixavam sair do condomínio. Fazia din-din também, o chup-chup, Fazia, tudo. Então virou ali, a gente começou a fazer um comércio dentro de casa ali. Eu via diversos prédios, as pessoas vinham para comprar, porque os pais tinham essa limitação, não pode sair do condomínio. Então tinha ali os bazarzinhos fora do condomínio, mas como tinha essa limitação, eles acabavam indo comprar. E depois disso, várias outras mães começaram também a ter essa mesma ideia, começaram a vender. Aí no final, cada prédio tinha alguém que vendia, comercializar. Mas eu acredito que nós fomos os pioneiros. Eu fui o pioneiro ali no Pacaembu a comercializar essa questão de vender doces. Você comprava pipa ali no Bazar Carina também? Nossa, meu direto. Esse dia passei na frente, não tem mais. Não tem mais, né? Não tem mais. Não tem mais. Eu falei, puta, eu tenho saudade daquela região. Eu também. O Pacaembu é o seguinte, cara, foi um certo trauma eu sair de lá. Porque eu saí do Pacaembu, eu tive que ir pra Hortolândia, pra casa da meus pais se separaram, fui pra Hortolândia na casa da minha avó. Hortolândia ainda tinha acabado de se emancipar, então ainda... Hortolândia chegou a ser... 85, mais ou menos? Não, foi em 92 que teve já. emancipação, acredito. Então, naquela época, fui para Hortolândia. Então, cara, Hortolândia era um caos, era a segunda cidade mais violenta. Não tinha saneamento básico, né? Isso. Era a segunda cidade mais violenta do estado de São Paulo. E meu pai foi pro Boa Vista, ali pro Via Norte. Então, cara, duas periferias, Hortolândia e o Via Norte. Ali cara, no a gente tem muito mais incômodo do que você imagina. Eu É? moro no Via Norte hoje. É mesmo. Não, o Via Norte hoje não tem nem comparação. Quer ver? Só pode você falar época. que você morou no Santa Clara do Lago, em Hortolândia. Não também, morei, né? mas morei perto. Morou perto? Morei perto. Eu morei lá no Santa Clara também. Legal. Eu morei ali perto do Campos Verde, que é aqui que liga o meu O bairro, Mirante que é o Santo ali, André. Campos Verde e tudo mais. Sei. Isso. Eu morava do lado do campo do Santo André ali, Pô, casa da minha avó. Eu não sabia que você morava lá, tem muita coisa mesmo. Eu tô vendo muita coisa em comum aí, cara. Da hora. E aí, pô, seus pais se separaram, você foi morar em Hortolândia, e aí, de repente, pô, existe um ponto que é uma guinada, uma virada na sua vida muito grande. Né? Aí, na saída de Campinas, do Pacaembu, foi onde eu tive mais... vivi mais a realidade do que meus pais tinham. O Pacaembu ainda tinha essa questão do consumismo. Já na periferia, no Via Norte ou em Hortolândia, já ninguém tinha nada. Então era mais a minha realidade. Eu me sentia mais à vontade, eu me sentia mais eu. Eu não tinha necessidade de ter que ir para a escola com um tênis novo. Eu não tinha necessidade de ter uma camisa nova, porque ninguém tinha. Então ali eu vi realmente o que meus pais estavam tentando nos dar algo que não era a realidade deles. A realidade deles realmente era o que a gente vivia em Hortolândia e no Via Norte. Mas meus pais sempre prezaram a educação, porque, segundo eles, o caminho para você ser alguém no estado de São Paulo, você tem que ter educação, você tem que se formar. Então, eles sempre foram bolsistas. Eu e meus irmãos, a gente sempre foi bolsista. Então, fomos bolsistas no Colégio de Padre aqui no Estrenato São João, em Campinas. Passamos um tempo na escola pública, no Barão Ataliba. Estudou no Barão também? No Barão. Porra, estou lá também. Um abraço pessoal do Barão aí, que eu também estudei lá, hein? Eu voto lá até hoje, Você cara. vota lá? Voto lá até hoje, meu. Cara, tanta história, irmão. E meus irmãos estudavam no Fábio. Seus irmãos estavam no Fábio, ali embaixo, Meus irmãos estavam no Fábio, eu estava no Barão. E depois eu fui pro IASP, o Instituto Adventista em Hortolândia. Eu estudei no colégio Adventista, embaixo. Você estudou no colégio de baixo? Pô, cara, muita coisa. Caraca, mano. Fala pra assessoria de imprensa aí, que os caras marcaram tudo. Pô, não é possível. Moçava no Guindola, lá embaixo. Guindola. Lá, porra. Isso, caramba, cara. Cada coincidência, meu. Não marcaram nada não, né? Não, ainda bem que isso não caiu na nossa resenha, né, antes, né, meu? Verdade.
Maneiro. Aí fui pro IASC como bolsista, lá que apareceu uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Apareceu uma oportunidade única para ir para os Estados Unidos como bolsista, e fui. Mas você teve que fazer alguma prova, alguma coisa, ou assim, você foi... Porque, falar pra você, tem que ser um cara inteligente, velho. Eu mantinha as notas porque eu não queria decepcionar meus pais. Porque uma vez eu repeti de ano na quinta série, e aí a gente quase perdeu a bolsa. E meus pais falaram, pô, cara, olha o que você tá fazendo. Não é só você tem seus irmãos, se perde a bolsa, perde todo mundo. Aí acabou que o colégio salesiano manteve a bolsa, mesmo repetindo de ano. Mas aquilo me serviu de lição. Falei, cara, não é mais um compromisso só meu, eu tenho meus irmãos também. Essa pressão já veio comigo na quinta série, pô, tem que estudar. Você não precisa ser o melhor, mas você tem que estudar, tem que passar, você tem que ir lá em cima. E eu nunca fui um cara assim de estudar, de verdade. Quem me conhece sabe que eu não estudava. Eu sei lá, tinha um processo de captação um pouco mais... entendia e já... E já era. Ia dormir, não ficava preocupado com nada. Um aluno C, B, nunca fui um aluno A, mas eu nunca me dediquei ao estudo, né? E aí fui para os Estados Unidos, mas através de uma oportunidade de uma bolsa pelo Colégio Adventista. Eles tinham uma parceria com uma escola em Chicago, perto de Chicago, em La Fox. E aí tinha a questão do industriário, que você podia trabalhar para estudar. Então fui nesse sentido, eu trabalhava para pagar minha escola. O único que minha mãe teve que fazer é comprar uma passagem com dinheiro emprestado dos familiares e meti o pé. Pô, seus pais meteram o pé, não sei, com 17 anos. 17 anos, e eu tô fazendo isso com meus filhos agora. Caraca, que coragem, né, mano? Não, você sabe que eu tava pensando aqui esses dias? O DG da Ponte. Sim. Que foi, acho que tá 10 milhões, Red Bull. No Red Bull agora, né? Ele veio aqui gravar com a gente. E ele contou quando ele veio pra cá, pô, com 14 anos, morando no CT, eu ficava pensando assim, mano, que pai que manda o filho pra um negócio desse. Você vai vendo as realidades e as oportunidades, você vê como é que o DG tá hoje, né, meu? Exato. E aí, pô, eu vejo você também, os pais mandando. E aí, chegou lá, pô, caipirão daqui de Campinas. Não sabia falar bom dia. A verdade é essa. Tinha nenhum good morning lá. Não tinha nada. Foi tudo na raça. Foi tudo... Muito dos meus aprendizados maiores foi na raça. Não foi questão de ter uma mentoria. Que pobre que tem mentoria? Verdade, não tem. Rico tem mentoria. Mentoria de pobre é Deus, né, mano? Você dobra o joelho, ora ali, vai, mano. Tem que botar uma porrada aqui, outra ali, vai. É isso. Então... Vivi muito dessa realidade. É a vida, é a rua. E você erra muito quando você tá na rua, quando você tá exposto à vida. Você mais erra do que acerta. Tentativa, acerto e erro, né, filho? E foi nessa linha, não sabia nada. Foi na garra. Pô, tô com fome, tô com dor de garganta. Primeira coisa que eu lembrei, falei, pô, tô tendo que me virar para sobreviver. Me deu uma dor de garganta na primeira semana e, pô, como é que eu vou falar que eu tô com dor de garganta pra mulher aqui, pra enfermeira? Pega aquele dicionáriozinho, que naquela época não tinha celular, velho. Aquele verdinho, Colin J, né? Isso. Pô, deixa eu ver aqui, garganta, dor, juntava, fazia a minha sobrevivência. Foi assim que eu aprendi. Tacava paracetamol no seio e vai embora. Sei lá que tacaram, sempre passou. Não sabia ler o que eles estavam dando. Vai na raça mesmo. E aí, você foi, bom, beleza, caiu na escola e foi trabalhar também. Cara, como é que foi trabalhar lá chegando novão assim, arrumar um trampo, ter que se virar? Então, os Estados Unidos tem uma cultura muito diferente aqui do Brasil. Lá nós incentivamos os nossos filhos a trabalharem desde cedo para outros em qualquer trabalho. Aquilo que você vê no filme da molecada entregando jornal. É verdadeiro. É isso mesmo. É verdadeiro. Meu filho... Ele quer trabalhar agora. Ele não só quer, como ele deve. É uma coisa cultural. É errado nos Estados Unidos uma criança de 15 anos que pode trabalhar passar o verão dentro de casa. Cara, isso aí não existe. Isso é contra os princípios culturais. Tipo assim, já demonstra que o menino vai ser algo... fora do padrão. Exato. Então, meus filhos... Não numa parte boa, né? Fora do padrão é uma parte ruim. Exato. Meus filhos, eles vão trabalhar numa loja Tem um deles que quer trabalhar numa loja que vende lanche. Que vende burrito, chama Chipotle. É uma febre que tem nos Estados Unidos. Eu falo, nossa, quero trabalhar no Chipotle, que vou comer Chipotle todo dia. Já pensando nas vantagens. Vou ganhar meu dinheiro. E mal sabe ele que esse é o processo. Você tem que trabalhar para os outros. A gente tenta forçar, assim como os pais, a gente tenta forçar que trabalhe numa empresa, uma rede, um McDonald's, um Chipotle, uma Domino's,
Porque ali tem um conceito de trabalho. Você vai aprender a ter a disciplina de chegar no horário. Você vai ter que usar um uniforme, que às vezes não é algo Bonito, né? Você vai ter que passar por situações na vida adulta. Você vai ter um protocolo a ser seguido para você fazer um pedido, como falar, como se posicionar. Aprender um processo de produção ali, que os caras têm uma linha de montagem pequenininha ali. Exatamente, Luca. E faz total sentido. Você leva isso para a vida adulta. Se leva. Você tem que passar por esse processo. E você fez o que lá? Putz, cara, fiz tanta coisa. Olha, eu trabalhei na Domino's entregando pizza. Eu entreguei jornal. Você é de carro ou de moto? É de carro lá que vai, né? É de carro, né? Carro, porque eu tava em Washington DC já, lá neva. É frio, você imagina entregar. Pô, e chegar com essa coisa gelada lá. Não tem como. É carro. Então eu entregava pizza, eu entreguei Washington Post de madrugada. Eu trabalhei em obra, comecei varrendo obra de chão de obra. Fiz tudo, cara. Fiz tudo que o imigrante faz. Nada, não fugi de nada. Eu até falo com os imigrantes que vão hoje para os Estados Unidos, os caras têm uma teta com o aplicativo. Comigo era um mapa gigantesco. Onde eu vou entregar a pizza? Sai dessa página, vai para aquela. É raiz, cara, mas se você vê não ajuda a gente. Se você vê num contexto grande, o que a gente passou ajuda não, muito. a tecnologia hoje, cara. Não, a tecnologia hoje é um braço pra gente. Mas a gente saber que a gente não depende 100% da tecnologia nos traz algo também que nós temos que provavelmente a próxima geração não vai ter. Que a próxima geração tá 100% pendente da tecnologia. Nós não. Se o meu carro quebrar aqui, eu uso a bússola, eu vejo onde o sol tá, eu me viro, eu acho um mapa, eu vejo o direcionamento de onde que o mar... Cara, são coisas que eram sobrevivência pra gente, velho. Esses dias eu fui ali pra Nova Odessa, né, num condomínio ali, no Vila Flora. Eu não conhecia ali, Sumaré ali, Nova Odessa, né? Sim. E aí, pai, eu fui com o GPS, a hora que chegou na avenida principal, ela falou, já sei onde eu tô, né? E fui no condomínio, na hora que eu tava voltando, minha mulher, você não vai ligar o GPS? Eu falei, pra quê, filha? A Anhanguera é pra lá, só seguir reto aqui, ó. Eu já não ia saber voltar daqui, cara. Você já fala, mano. Esse é o senso pro seu público, pro público que você conversa muito, dos empreendedores que você tem aqui no seu podcast. Esse pessoal mais da nossa idade, esse pessoal tem algo a mais. Eles têm algo a mais, mas às vezes muitos onde que eu vejo que falham é que eles não querem a ajuda da tecnologia. E aí eles dependem um pouco dos filhos, e os filhos são 100% tecnologia, mas eles ainda têm aquele método meio que arcaico, que não querem se adaptar à realidade que nós vivemos hoje. Hoje eu vejo assim, até minha campanha política, Mojimirim, a minha empresa WKM, tudo é digital. Cara, isso aqui é uma ferramenta que a gente tem para ser usada. Mas se por acaso, cara, der um apagão em tudo, eu sei como fazer uma campanha manual, eu sei como rodar minha empresa. Se eu precisar desenhar uma planta de uma casa, eu desenho na mão. E vem cá, e aí você falou de empresa, você se formou lá nos Estados Unidos, certo? Isso, me formei em engenharia. Engenharia civil? Legal. Pela Universidade de Washington DC, uma universidade pública. Fui ensino médio e faculdade lá? Terminei o segundo ano lá e fui bolsista também na faculdade. Foi bolsista esportivo ou não? Esportivo. Isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui ainda, hein? A hora que a gente for chegar na parte da sua campanha aí. Sim. Não, muita gente não sabe sobre as oportunidades que os Estados Unidos dão. Eu até converso com muitas pessoas que querem me conhecer, que têm filhos, que sonham, almejam algo a mais fora do Brasil. Eles não sabem que existe uma possibilidade que é 100% real. Está aberta para todo mundo. Você só tem que ter o padrão da língua inglesa, passar no TOEFL, no SAT, tem uma nota específica. E se você for um esportista diferenciado, você tem bolsa total, você não gasta nada. Até sua bolsa era do que mesmo? Era futebol integral. É uma bolsa integral. Futebol o nosso, não o soccer lá. Não, o soccer. O soccer? Você jogava futebol americano? Não, o soccer é futebol. Futebol deles jogava soccer, futebol nosso. Jogava futebol nosso lá. Pai era bom, viu? E aí, fez faculdade, vou montar uma empresa nos Estados, como é que é, cara, isso? Então, a questão da empresa... Porque, cara, a gente vê assim, do menininho que saiu daqui de Campinas, Hortolândia, conseguiu uma bolsa, foi lá, ralou, varreu o chão de obra, entregou o jornal, pizza.
Pô, fez faculdade através do esporte, jogando futebol. Você jogava em que posição, desculpa? Eu jogava de zagueiro, central ou lateral esquerdo. Pô, também com esse tamanho, ninguém passava, né, filho? Até hoje não passa. A bola passa. Aqueles americanos tudo perna de pau também, pô. É verdade. E aí, pô, formou, vou montar uma empresa. Assim, do nada, velho. Não, assim, na questão profissional, eu sempre tive que trabalhar para sobreviver. Mas era aquele trabalho, como eu disse, é o trabalho do imigrante. Só que eu sempre mantive o meu visto como um visto de estudante. Eu nunca fiquei um dia ilegal nos Estados Unidos. Então, para se manter no país de forma legal, você tem que estudar, você tem que cumprir uma carga horária. Eu, no caso, eu tinha uma bolsa, então eu tinha que jogar futebol. E eu ainda tinha que trabalhar porque eu tinha um filho. Já nesse meu tempo aconteceu foi aí que eu tive um filho com 18 anos. Você casou lá? Eu não cheguei a casar, mas eu tive a responsabilidade de ter um filho com 18 anos. Entendeu. Então eu tinha que ainda alimentar alguém em casa. Era uma criança cuidando de uma outra criança. Então eu tinha essa responsabilidade. Então nos Estados Unidos eu falo que eu não tive uma vida social. Por muitos anos, até décadas. Porque minha vida era estudo, futebol, a bolsa e o trabalho. Então enquanto meus amigos estavam lá curtindo, comprando carrão, viajando, cara, eu estava 100% focado nisso. Por quê? Porque eu pensava assim, e era algo que meus pais sempre falaram, olha, a educação é o caminho para você ser diferenciado. Então eu me mantive nos estudos 100%. Eu falei, uma hora isso aqui vai estourar. Eu me lembro assim, varrendo o chão de obra, eu pintei muita parede também, era pintor de parede. E aí nessas obras grandes passava o engenheiro, porra, cara de terno, gravata, todo limpinho. Eu falei, putz, isso aí tem que ser eu. Esse aqui tem que ser eu. E eu tava lá de noite estudando, pensando naquele cara. Falei, uma hora tem que largar isso aqui, eu vou ser o cara que vai estar rodando ali. E foi o que eu fiz. Eu me mantive no trabalho, aprendi muito trabalhando na obra, porque eu sou muito respeitado no meu mercado nos Estados Unidos, porque eu consigo conversar com o pintor, com o carpinteiro, com o eletricista, com o plameiro. De igual para igual, porque você já teve lá. Exato. Esse é o ponto. Exato. Então os caras não tem como enrolar. O cara fala assim, cara, eu preciso que você entregue isso aqui em 2 dias. O cara fala, não dá. Dá, ou se dá. Pego até o rolo, a brocha com o cara e falo, vamos pra cima, bicho. Vamos pra cima, vou mostrar pra você que dá. Pego na mão do cara. Então esse conceito de ter a experiência de ter vivido lá embaixo, na base, isso me fortaleceu para ser um diferencial. De todas as universidades de Washington, que tem universidades de renomes mundiais, a Georgetown, George Washington, George Mason, a minha faculdade, ela é média-baixa, em questão de alunos que saem dela, que acabam sendo CEO. Aqueles status todos que tem, né? Então, quando saiu as classes das regiões do ano de 96, eu fui um dos primeiros a ser puxados. Porque eu já falava espanhol, porque eu aprendi na raça também, falando na obra. Eu sabia o básico. Me formei em engenharia. Então, o cara que saiu de Georgetown com A em tudo, ele saiu atrás de mim, que tirei C e B na universidade. Pela experiência. De uma universidade mais fraca, né? E até hoje, de todos os que se formaram comigo, muitos trabalham para mim hoje, dos engenheiros da minha classe. Ninguém chegou ao patamar que eu cheguei, com essa velocidade que eu cheguei, e muito é porque eu, cara, vim lá de baixo. Isso, de certa forma, ser um imigrante me ajudou. Favoreceu ali. Muito, me ajudou muito. Então, eu falo muito para as pessoas, assim, em palestras que eu dou na minha própria universidade. Vocês têm potencial, só que vocês têm que, durante o processo de que vocês estão estudando, vocês têm que começar a fazer um estudo dedicado à área que vocês vão estudar. Então, você quer ser um advogado, você vai trabalhar de graça, as 2, 4 horas, todo santo dia, durante os 4, 6 anos de curso, que você vai sair de lá monstro, você vai sair de lá com uma experiência que os outros de outras faculdades não terão. Então, eu acredito muito nisso, porque eu vivenciei, eu dou mentoria para outros jovens também, que, cara, a sua carga horária, a sua prioridade dedicada ao trabalho faz o diferencial lá na frente. E realmente faz mesmo.
Então, aí a minha empresa WKM Solutions, que é a empresa que presta serviço para o governo americano, onde meu irmão é meu sócio, a gente construiu há 11 anos atrás. 11 anos. Hoje nós somos os únicos brasileiros que faz esse tipo de trabalho. A gente constrói a escola inteira. A gente não faz só pintura, a gente contrata o pintor. A gente não faz só engenharia, a gente contrata o engenheiro, o arquiteto, o eletricista. A gente coloca tudo, faz toda a gestão da obra pública, controla as finanças do governo. A única empresa brasileira que faz isso hoje? Os únicos brasileiros em Washington, D.C., que fazem isso somos nós. Que top, velho. Os únicos. Ali, assim, eu não conheci nenhum brasileiro que preste serviços para o governo americano que tenha o tamanho, a proporção da empresa e os tamanhos de obras públicas que nós temos. Eu não conheço. Eu conheço muita gente, eu rodo todo o país. Então, hoje a gente eu e meu irmão, a gente tem um espaço no governo americano privilegiado, mas muito pelo trabalho, pela entrega, daquele resultado que você dá, né? Exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa para você. E aí, pô, você se formou, montou a sua empresa, conseguiu ter os seus benefícios ali como empreendedor, como trabalho e tudo mais. A pergunta agora é o seguinte: chegou num momento que você falou assim, porra, eu tenho que devolver isso para a sociedade. E aí você começou com projetos sociais para ajudar a galera. Você começou lá ou você começou aqui? Comecei lá. A cultura, a minha vida é meio que dividida, certo? Eu nasci aqui em Campinas. Meio aqui, meio lá. E meio lá. Então, tem coisas, situações que eu faço que não vai fazer sentido algum para o americano. E tem situações que eu faço que o brasileiro é algo fora da curva. Essa questão social é algo cultural, como eu estava te explicando, das crianças começarem a trabalhar desde os 15 anos. Uma vez que você começa a ter recursos que você pode ajudar o próximo, você cuida da sua comunidade. Cuida como? Tem gente que dá o dinheiro para pintar a escola pública. Tem gente que vai lá e faz a jardinagem da escola pública. Isso acontece mesmo nos condados, né? Que são menores ali e tudo mais, né? Isso, nos Estados Unidos tem um condado que não tem aqui. Mas você dedica parte da sua vida, depois que você tem estabilidade profissional, você dedica parte da sua vida para devolver para a comunidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você trabalhar direto nas escolas dos seus filhos. Então, por exemplo, eu sou construtor hoje, então qualquer coisa que eles precisam antes de começar as aulas, eu faço a doação, eu faço uma obrinha para eles. É doação. Aí tem um outro que trabalha com jardinagem, doa todas as parte plantas. De jardim e tudo mais. Então, a gente meio que tem esse conceito de devolver. A gente vive 24 horas. Das 24 horas, qual o problema da gente dedicar 1 horinha ou 20 minutinhos para o próximo? Tem todo esse conceito. A gente vem desde criança, a gente vive isso. E a minha mãe, ela era uma pessoa do social, porque a gente dependeu muito. Minha mãe foi a pessoa que recebeu uma cesta básica. Minha mãe foi uma pessoa que teve que pegar ônibus lotado. Ela que levava a gente no SUS para eu fazer inalação quando eu tinha bronquite. Então, ela, quando começou a ver que as condições financeiras melhoraram devido à a proporção da empresa minha e do meu irmão crescendo nos Estados Unidos, ela começou a também fazer os projetos sociais aqui no Brasil. Então, eu fazia meus projetos nos Estados Unidos, ela fazia os projetos aqui. A gente sempre financiava os projetos dela aqui. E quando eu perdi minha mãe em 2018 para um câncer, ela, no leito de morte dela, falou, olha, filho, eu tenho alguns sonhos, vou aqui deixar para você. Até, aliás, o livro foi uma inspiração dela também. Cuide dos seus irmãos, cuide da sua família, porque você é a locomotiva. Cuide de todos e peço que você cuide do próximo também através de ONGs, de ações sociais, que é o que ela fazia. E aí eu peguei isso à risca, aí eu comecei, o sonho que minha mãe estava para se aposentar. O sonho dela era se aposentar e começar a viver pro social. Por ela viver na ONG. Ela falou, quero ter uma ONG, que eu vou poder ajudar as pessoas de mais idade a ensinar, dar mentoria, essa questão para os meninos de comunidades mais jovens, porque às vezes ela mesma falava assim, olha, filho, eu tenho tanta coisa para ensinar, que às vezes não são nem os universitários. Eu não quero ir para a universidade, eu quero estar numa comunidade e ensinar o básico.
E como eu, tem várias pessoas amigas minhas que também, a gente está com uma idade avançada e a gente tem tanto conhecimento e às vezes a gente não consegue passar. E esses meninos de periferia, eles às vezes têm a vontade, mas não têm a mentoria, ou não têm a oportunidade de aprender. Então, esse era o projeto da minha mãe. Esse era o sonho da minha mãe. E eu comecei a realizar através da criação de uma ONG no Osiel. Talvez hoje acho que é a maior ONG que tem no Osiel. E o que vocês desenvolvem lá no Parque Osiel? Então, antes da como que é o nome da ONG? É Elizabeth Matos, é o nome da minha mãe. Elizabeth Matos, legal, bacana. E o que vocês desenvolvem lá? Então, lá, antes da pandemia, a gente tinha todo esse conceito da minha mãe de mentoria. Então, a gente tinha pessoas que eu trazia, eu com o Robson. O Robson é o meu líder das ações sociais da minha empresa. A gente tinha um projeto específico, por exemplo, para a captação dos jovens para serem barbeiros, eletricistas. Então, eu trazia um cara que é eletricista, eu trazia um cara que é um barbeiro, fazia um curso, dava um certificado. Aí a gente ia atrás de recursos públicos para ele abrir o negocinho dele. Então, foi isso. O começo foi esse. Começou capacitando. Isso. Só que veio a pandemia. A bendita. Veio a bendita pandemia e acabou com tudo, porque primeiro tem que fechar, não tinha mais acesso, não tinha mais recurso, aí virou a sobrevivência, aí era alimentação, era comida, então trocou tudo, a gente trocou toda a estrutura da ONG para arroz e feijão. Exatamente, 300 famílias diariamente a gente está ajudando. A situação ali do Osiel é muito precária, né, meu? O Osiel foi uma invasão, sim, né? na época do Chico Alencar, né? Isso, com o Hélio. O Hélio, isso mesmo. Isso. Mas hoje Campinas tem um problema maior, que é no Campo Belo. O Osiel hoje tem uma estrutura até que boa. A comunidade ali se ajuda. Melhorou muito. Se você passa no Osiel, tem uma avenida arborizada. Tem os comércios, tem uma pizza ali que, eu vou comer pizza lá no Osiel. Tá criando ali uma estrutura de uma comunidade já no nível mais fortalecida. Isso, que já se sustenta, Mas a gente não precisa. O Campo Belo está precário. O Campo Belo ainda tem um problema de saneamento básico, tem um problema de falta de água, não tem asfalto, não tem emprego, não tem oportunidade. Pela situação geográfica do Campo Belo, está muito afastado, é 1 hora para chegar aqui. Então eles estão mais perto de Indaiatuba do que aqui. Estão literalmente largados. De Quituba, né? Estão literalmente largados, cara. Posto de saúde, escola. Não tem nada, velho. Não tem nada. E dali, aquilo ali é uma panela de pressão. Aquilo ali, a hora que estourar, vai vir coisa gravíssima. E acaba, se você não cuida das áreas mais carentes do seu município, isso vai respingar na cidade inteira. E é o que está para acontecer, está já acontecendo de certa forma aqui na nossa cidade, e é algo que a gente tem que ficar esperto, tem que realmente cobrar da gestão pública para que eles deem a atenção necessária para essa população mais carente, para a gente ter um controle, né, do crescimento da cidade. Então você vem fazendo um trabalho de resgate aí, né? Que nem a ONG, a princípio era para capacitar, e veio a pandemia, você precisou alimentar, né? 300 famílias, você falou. Isso. Né? 300 famílias, e aí agora você tem uma série de desafios através da ONG, que é resgatar o jovem, né? Isso. Dar um norte para essa galerinha aí, porque se deixar na rua, mente vazia... Oficina do alemão, né, mano? Isso aí mesmo. Você fala, caraca, mãe, começa a aparecer, fazer o que não deve, né? E a gente vive no cotidiano. Eu cresci com pessoas assim também, Hortolândia, no Via Norte. Ainda são meus amigos até hoje. Então, hoje eu vejo os filhos desses meus amigos, que ainda se encontram na periferia, eles não têm... Eu não vejo luz. Eu não vejo assim, talvez a próxima geração vai ser melhor. Não. Infelizmente, as oportunidades são mínimas. Então isso vai passando de geração para geração, cara. E eu fico desesperado, porque eu falo, também era para estar na situação com essa rapaziada, com pobreza de herança, né? E aí eu venho conversando com os pais da minha idade, falo, meu filho tem a moto e trabalha com aplicativo, que é uma realidade da maioria, tá? Nas periferias.
Os meninos querem ajudar em casa, compra uma moto barata, financiada. Fazer delivery. Vai fazer delivery, faz o corre Entrega aí, deles, Mercado entrega. Livre, pizza aí, pô, todo o dia inteiro. Trabalha, 12, 14 horas, como eu trabalho nos Estados Unidos, para ajudar em casa, para pagar a moto. E o ganho é? O ganho é lá embaixo e não tem perspectiva dessa pessoa sair dessa situação. Não tem como um jovem pensar em criar uma família, em ter uma família com o trabalho que ele tem. Então, ali, momentaneamente, tá bom, tá razoável. Mas não dá pra manter isso pra sempre. Não dá para sempre, não dá para sempre. E aí é um problema que a gente tem, aí é um problema de gestão pública, porque você não está trazendo esperança ou uma projeção de melhorias para esse jovem. Esse jovem vai ficar a vida inteira sendo um cachorro louco, entregando. Nada assim, você pode sobreviver. Mas deveria ter um caminho. Então, mas esse é o ponto que você falou. Sobreviver não é viver. Isso, exatamente. Sobreviver não é viver. As pessoas precisam viver. Exatamente. A vida é mais que, 12 horas em cima do banco de uma moto. Exato. E ainda levando na linha da moto. Aí eu converso com esses jovens, com esses filhos de amigos meus. Eu falei, e aí, como é que tá? Cara, eles gostam de estar na moto. Eles têm ali a tribo deles. Sim, eles têm ali a comunidadinha deles ali. É uma coisa sensacional. Os caras, você fala assim, pô, o moleque não é feliz porque ele não vivia o que eu vivi. Não, o moleque é feliz. O jovem é feliz, a próxima geração. Felicidade do jeito subjetiva, deles. pô, do jeito deles. Isso, do jeito deles. E aí eu abracei uma causa, que foi até um pouco polêmica, de tanto eu conversar com esses jovens, ele falou, pô, Lução, e o grau, velho? Pô, a única coisa que a gente tem é a moto. A gente curte dar um grauzinho. E aí, pô, não dá pra... Polícia vem, toma a moto. E, cara, eu preciso da moto pra trampar a segunda. E não é igual você fala, não é igual você e meu pai que vivia no campo de bola. Nem bola a gente curte nossa moto. Aí veio a questão do grau, da pista do grau. Eu falei, cara, por que não regularizaram isso aqui ainda? Cara, ninguém sabe responder. Esse jovem periférico que está trabalhando, que já está trabalhando para sobreviver, a única coisa que ele tem de bens material é a moto. E o que ele quer fazer, que ele gosta de fazer, é dar o grauzinho dele. Você sabe que isso daí é esporte, né? Sim, é o Wheeling. O Wheeling, sim. O Luquinhas Wheeling, daqui de Campinas, pô, veio aqui gravar. Isso. Gravou aqui também, pô. O cara tava falando, é um esporte, pô. É um esporte. Então, mas a gestão pública não olha para esse lado. Aí tem um embate gigantesco com a Secretaria de Segurança. Aí tem um embate gigantesco com esses jovens. Pô, é questão de um líder representativo político. Fala, cara, vamos virar lei. Aconteceu agora em Minas Gerais, semana passada. Acho que no Rio também tinham conseguido alguma no Rio ainda tipo. Não, no Rio ainda não. Tá no processo. Tinha um projetinho lá, né? Eu tinha ouvido falar. Mas aqui é onde nós temos os maiores números de motocicletas. De jovens que usam do grau, que usam o grau como esporte, que entregam, usam da moto como meio de trabalho. Tá aqui em São Paulo. E aí tem esse embate que, cara, eles ficam dando fuga da polícia. Você lembra da equipe Adrenalina? Que Lembro. Pô, os caras eram bons pra caramba também, né, velho? Mas aí pode aplicar pra todo mundo. Sim. Se vira um esporte, é simples a solução. Wilson, eu acho que eu vi só um lugar, mas é um espaço muito pequeno. Que é indo ali Pô, depois que você passa a van ali, indo pro... Pô, esqueci o nome do bairro ali, cara. Fugiu. Esqueci o nome do bairro ali. Indo por Verde. Não, indo por Verde, mas ali acho que, porra... Ali é na Rui Rodrigues, mas tem, antes da cerâmica ali... Tem um espaço que os caras fizeram, mas um espaço muito pequeno, velho. Lota, então, mas aí, o problema, você tem que saber a realidade. O que acontece? Os meninos vão lá e muitas vezes a moto tá com multa, tá atrasada. Não, os caras vão... A polícia vem e leva de penca. Já fui em vários eventos com esses moleques pra entender o conceito, entendeu? E aí tem esse problema, cara, simples, monta um lugar estratégico para os caras só fazer isso. Com ambulância, com food truck, que vai movimentar a economia, que vai ter o bombeiro. E a galera vai, hein? Nos Estados Unidos lota. Porra!
Nos Estados Unidos lota. Isso aqui é um evento, cara, pra lotar, pra gerar economia. Não, você pega assim, você vê lá, porra, o Winning, você vê, porra, Monster Truck. Aqueles negócios de bater carro. Porra, eu adoro esse negócio de redneck lá, né? Eu adoro. Porra, adoro isso daí, pô. Sou do interior também, velho. É isso. E deixa eu falar um negócio pra você. Aí você tem todo esse trabalho, né, da sua empresa de ação social, voltada pra isso daí. E aí você escreveu o livro Uma Vitória por Dia. Isso. Conta mais ou menos essa curiosidade que as pessoas têm. Eles viram o Wilson Matos aqui, sair daqui de Campinas com 13 anos, de Hortolândia com 17 anos, um menino que vivia na periferia e que, de repente, volta empresário, dirigindo o carro que eu sempre sonhei, morando na cobertura que eu nunca sonhei morar, mas uma cobertura que hoje eu tenho e posso, e tenho orgulho de falar que eu tenho mesmo, porque eu fui trabalhando. Conseguiu, pô. Ralou. E hoje eu sou inspiração pra molecada. Hoje a molecada da quebrada, quando eu vou trocar uma ideia, cara, eles querem ser eu. Quer ser o Wilson, mas eu quero realmente ser esse espelho pra eles. Eu quero ser o mentor pra eles. Cara, ninguém precisa ficar aqui na favela. Ninguém precisa nascer e morrer na favela. É igual o Mano Brown do Racionais, é um cara, pô, sensacional. O cara hoje é espelho, é referência, mas não mora mais na favela. Ninguém precisa morar na favela. Cara, eu vivo na favela. Futebol amador, tô na favela. Pagode, tô na favela. Jogando a sinuca, eu tô na favela. Mas, cara, você pode ter a opção de querer morar fora, de ter coisas a mais, de ter... muitas vezes fala que é ostentação. Cara, a pessoa lutou, trabalhou. Por que ela não pode ter? Eu tenho, e a molecada me vê e olha, e vem tirar foto. Pô, antes de ter uma referência dessa, do que as referências que você tem, do Vida Louca, do 121, do 133, não lembro mais como é que tá, mudou muita coisa. Mas, pô, tudo referência errada, velho. É isso. É referência errada. É isso. Tem uma referência boa e a referência errada. Referência boa. E aí o livro é muito pra isso. E eu falo pra molecada, né? A molecada tem menino que nunca leu. Tem menino que 15, 16 nunca leu um livro. Então eu chego pro moleque e falo assim, irmão, tá aqui. Lê, que eu vou voltar aqui semana que vem, a gente vai trocar uma ideia. Pô, o moleque lê. Em uma semana ele lê. Fala, pô, você fez isso mesmo? Mas como é que é? Até engraçado, eles contam assim. Eles leem o livro num contexto, mas aí eles já ficam viajando. Falam assim, mas como é que é o banheiro do avião, velho? Tipo assim, você viaja muito. Como é que é o banheiro do avião, velho? Assim, assado. Como é que você compra lá que você fala? Como é que você vai viajar para os países lá que você não fala a língua? Como é que você fala para pedir coisa? Sabe, eu faço os meninos pensarem através de um livro, cara. Se os meninos, se não tiverem um incentivo, alguém para, tá aqui ler, não vai ler. A gente tá ficando cada vez mais pobre com essa questão da leitura. Você já plantou árvore também, mano? Já plantei. Filho, já escreveu o livro, já plantou árvore também? Já plantei. Pô, tô atrás do seu. Se fazer ainda pra escrever um livro, hein, mano? Cara, e aí, pô, beleza, eu entendo tudo isso que você fez, eu acho maneiro, parabéns, louvável. Só que aí você meteu a cara na política. Você precisava fazer isso, mano. Chegar aí e falar assim, pô, você é candidato a prefeito de Campinas, cara. Cara, precisar eu não preciso. Eu sempre falo. Quem precisa de mim é a política. Eu não preciso da política. Essa é a verdade. Tanto quando eu fui candidato a prefeito aqui, eu abri mão de tudo. De salário, de bens, de carro, de tudo. De tudo. Porque o político tem que ser o exemplo. O político tem que ser o exemplo. Ontem teve um debate presidenciável. E eu vi uma das candidatas falando assim, que as pessoas que usam o SUS reclamam. Falei, porra, peraí, cara. Você não usa o SUS, querida? Exatamente. Já parou aí. Porque meu compromisso eu sendo um político, isso eu aprendi muito nos Estados Unidos. Muitos dos conceitos que eu trago para o Brasil, políticos, são coisas que eu aprendi nos Estados Unidos que funcionam. Então, eu sendo um representante do povo, eu tenho que sentir o que o povo sente. Então, não faz sentido, se eu me eleger agora, dia 2 de outubro, cara, eu vou ter que me preparar para estar na fila do SUS. Eu vou ter que me preparar para abrir mão de muitas coisas da minha vida para usar o transporte público. Eu vou ter que abrir mão da minha vida para os meus filhos estudarem numa escola pública. Porque não é justo eu, como representante, ficar prometendo ações
E eu mesmo, em casa, não fazia. Isso chama hipocrisia. Não, em Campinas você ficou em quinto lugar, velho. Em quinto, fui tinham bem. 12. Tinham 12 candidatos. Eu saí de último, na pesquisa inicial saí de último. Pra quinto. Que nem conhecia pra quinto. E fazendo o quê? A política americana, que é o quê? Primeiro você humaniza o candidato. O que é humanizar o candidato? Cara, se é real. Eu falo palavrão, eu bebo, eu fumo meu charuto. Tá no meio do povo. Tô no meio do povo, eu vou de chinelo trabalhar. Eu não uso terno e gravata. Eu uso terno e gravata quando eu quero. Tem um terno, tem... Existe ocasião que você tem que seguir a liturgia ali. Sim, às vezes eu até quebro protocolos quando eu não me sinto à vontade. Então, eu humanizo uma candidatura. Campinas foi muito boa porque eu humanizei. A pessoa viu, pô, o cara fala na gíria, o cara fala palavrão. O cara mete o louco, tá 3 horas da manhã, tá fazendo um vídeo no pagode. Cara, mas sou eu. O cara que tá no pagode às 3 da manhã, que tá me vendo doido, ele vai falar pro pessoal, pô, o Sumar tá doidão no pagode samba. Pô, tá bom, não vou mostrar só pra você, vou mostrar pra todo mundo, tô doidão mesmo. Tô aqui, tomei 2 garrafas de gin, tô com um monte de amigo, tô comemorando a vida, comemorando... Mas o meu compromisso eu não vou deixar de fazer. Exatamente, mas amanhã o meu trabalho... Exatamente, 7 da manhã você vai me ver no meu comitê, trabalhando, conversando, filiando pessoas ao partido, fazendo a política do jeito correto. Então, foi uma campanha que foi meio chocante para muitas pessoas. As pessoas falaram, pô, você se vestiu de coringa, velho. Vestir, foi algo necessário ali, foi até político. Porque eu vi a política campineira como um grande circo. Então, cara... Não só campineira, filho. Triste. Na época eu estava na campanha política em Campinas, então... Agora eu tô vendo que é São Paulo inteiro. Você tá na estadual, né, meu? Já mandei fazer o terno do Coringa de novo, porque, cara, não muda. E você tá rodando muito? Rodei, cara, rodei. Litoral, interior, capital... Eu sou de viajar muito, né, meu? Eu não consigo parar num lugar. Eu já fui para 60 países. Todo lugar que eu vou não tem um roteiro. Eu vejo que meu coração, minha cabeça sente e vou. Você tem que ficar na praia 2 dias vendendo coisas para sentir o que os caras... Já fiz isso várias vezes na Europa. Eu pegava um cara que fazia artesanal, peças artesanais, e, cara, eu saía vendendo para levantar um dinheirinho. Eu sempre me virei pra caramba. Eu gosto disso. Eu gosto de sentir qual é a realidade. Que é a realidade do cara que mora no litoral. É diferente sul, do turista. É diferente do norte. Não, e é diferente do turista diferente também, que vai de vez em quando. Isso. É importante você Eu sentir. fico imaginando como é que os caras do litoral, meu, faz pra comprar combustível lá, porque... Porra, você chega lá é caro pra caramba, mano, porque eles botam preço pra turista. E quem mora lá? Quando você apresenta a carteira de morador, velho, não... Porra... Tinha até aquele conceito. Meus pais, como a gente não tinha condição, ele comprava aqui em Campinas para levar pro litoral quando a gente ia, porque lá era mais caro. Sim, pô, cara, pra caramba. É tão... Nós estamos no estado mais rico do país, um dos mais ricos das Américas. E você acredita que eu fui em lugares no litoral agora que a internet não pega, o telefone não pega? Tipo, meu carro de apoio quebrou num local que não tinha sinal de telefone. Fora pobreza. Cara, a gente tá falando do estado mais rico. Se eu não tivesse um carro de apoio de 2 carros, nós teríamos que andar uns 5 ou 10 quilômetros para pegar um sinal de internet, porra. Onde como é que eu vou deixar a minha mãe ou minha irmã ou uma pessoa no carro lá, não, sozinha? Pô. Cara, não faz sentido. Perigoso. E onde tem a ausência do Estado, o mal tá lá tomando conta. Exato. Deu uma brecha para acontecer alguma coisa. Exatamente. Você vai arriscar? E para isso, a gente só aprende isso do carro rodando, velho. Só rodando. Porque assim, é uma realidade que a gente vive, que eles vivem no cotidiano. Eu, como representante do Estado, eu tenho que saber essas coisas. Pô, não tem internet pro cara. O cara vive o cotidiano dele. Tipo, ele tava falando, se a mulher dele vai pro mercado, quebra o carro no caminho, ele nunca vai saber. Não tem sinal pra ligar, cara. Não tem nem carro. Se torce o pé e na pé lá, mano. Porra. É isso. Precisa de uma ajuda, não tem, cara. E deixa eu falar. Eu vejo que você usa muito a educação como ferramenta de transformação. O que você tem de ideia aí pra educação, cara? Como é que a gente pode trabalhar? Trazer esse conceito internacional que você tem aí, essa experiência lá de fora. O que dá pra fazer? Então, o único jeito da gente mudar a realidade do nosso país, da próxima geração, dos meus netos, talvez, viverem em condições melhores, é através da educação.
Se não investir na educação, esquece. A gente vai viver nisso aqui, vai ser uma roda que vai girar e não vai mudar nada. O que eu vivi nos Estados Unidos é a educação em tempo integral. Acho que essa é a primeira mudança. Que é a educação em tempo integral. Cara, seu filho entra às 7 da manhã, vai ser às 3, 5 da tarde, vai estar dentro da escola. E não é só a questão do currículo escolar. É a questão que hoje a gente vive uma realidade diferente, a gente não adaptou o currículo. Hoje a gente precisa ter aulas da ferramenta de como usar a rede social, as ferramentas modernas que nós temos hoje. Aulas de tipo de como você vai lidar no cotidiano de vida, como você vai dar nó numa gravata, como você vai se portar com os tipos de talher que você tem na mesa, como você faz para cozinhar. Cara, são coisas do conceito de países de primeiro mundo. Fala aula de etiqueta e empreendedorismo, assim, o negócio de vida. Isso, é isso. O que essa pessoa vai ter que lidar lá na frente que ela não está aprendendo na escola. Pô, você falou um negócio importante aqui, cara. Eu lembro que uma vez a gente levou um funcionário que, pô, por mérito, né, conseguiu se sair da média ali, pô, apareceu pra gente, falou, pô, vamos levar esse cara pra almoçar com a gente hoje. Vamos levar, pô, chegou no restaurante, o cara não queria comer. Ele, pô, nunca comi assim, velho, não sei nem comer assim. Ô, irmãozão, é os outros que vai pagar a sua conta? Ele falou, não, vem cá então, vem com o pai. Peguei frango, peguei os negócios, pá, uma costelinha de porco, comer com a mão aqui, vem. Pizza, vou comer com a mão, tô nem aí. Pô, pro cara poder se sentir à vontade. O cara ficou assim, pô, não sei usar o talher, não sei... Sabe? Exato. Cara, você falou um negócio que eu nunca tinha pensado, pô, de vir da escola isso. Da escola, educação. Isso é coisa fácil de ensinar. Você ensina isso na 3ª, na 4ª série. Fica. Cara, fica. E a gente não tá nem falando de ideologia, que muitas vezes as brigas nossas no cotidiano político não pode ensinar tal coisa na escola. Cara, por questão ideológica. Isso não é ideológico, velho. Isso aqui você vai passar por esse processo. Educação. Tem gente que não sabe. Eu tô te falando gente assim que... Gente aqui, sou eu. Nos Estados Unidos, eu tive todas essas aulas de home ec. Pô, eu tive aula de como cozinhar, de ver a temperatura para você fazer um macarrão. Sabe umas coisinhas simples, de tipo assim, o que veste com o quê? Botar uma calça xadrez com uma camisa listrada. É isso, é essa linha. Que muitas pessoas na periferia, elas saem, elas ficam inibidas, elas têm seu limite ali. Por quê? Porque elas não sabem, elas só conseguem chegar até ali. É questão do seu amigo. Seu amigo provavelmente não teve essa experiência e, cara, ficou meio acuado. Às vezes a pessoa não vai num evento porque ela não quer passar por esse processo. Mas se já vem de escola, todo mundo aprendeu. É algo normal. Pô, eu sou um puta cara carudo mesmo, cara. Eu chegava nos lugares assim, filho. Já metia a cara, tava nem se os outros estavam olhando ou não, já pô, ia fazer. E aí, pô, se tinha uma coisa que eu não sabia fazer, eu olhava como é que os outros tá fazendo. Pô, vou fazer igual também. Mas nem todo mundo é igual, né, filho? Sim, Nem todo mundo é igual. Hoje eu ajudo muito esses meninos aqui, ó. O Abner é um dos meninos que tá gravando aqui com a gente. Ele, o Johnny, que veio dirigindo, são jovens, nos seus 23, 25 anos. Eu tenho certeza que eles vão ter dificuldade de comprar um terno. Verdade, eu tenho certeza, mas eu faço questão. Como os meninos que jogam no Mojimirim comigo, nunca tiveram um terno, sempre alugaram. Falei, não, vou comprar um terno para você. Vou comprar e vou te ensinar como você compra um terno, qual ocasião que você usa tal terno, qual cor você usa para ocasião específica, que tipo de gravata vai com o quê. Quando é uma gravata borboleta, quando você usa um tuxedo, sabe essas coisas, cara, basiquinho, você pode ensinar. Então hoje eu faço muito isso para esses jovens que trabalham comigo, que a maioria são jovens. Eu sei que eu estou passando eles vivendo o cotidiano comigo, eu passo muito dessa minha vivência, que às vezes eles não têm, a questão da mentoria, eles não têm um mentor que conseguiu quebrar a barreira e chegou a ser alguém que também queira, né, explicar. Às vezes muitas pessoas elas têm o conhecimento, o know-how, mas eles não têm a paciência ou querem explicar para eles. Eles só vivem no cotidiano deles ali sem pensar em terceiros. Vou jogar agora, eu tô vendo você aí, pô, falando de educação, de detalhes, assim, de como se portar e tudo mais, né? E aí você tem ganhou a bolsa nos Estados Unidos pelo futebol, né? E você tem uma paixão muito grande aí, né? E eu fiquei sabendo que você tá de CEO aí. Do Mogi. Do Mogi? Sapão. Conta pra nós, como é que é esse negócio aí, cara? Se não fosse pelo esporte e educação, eu não conseguiria ter a oportunidade que eu tive nos Estados Unidos. Perfeito. Certo? Então,
quando eu falo como eu quebrei a linha da barreira, como eu quebrei a linha da barreira da pobreza, foi através desses dois contextos, esporte e educação. Então são prioridades da minha vida e é onde eu tenho o meu expertise que eu posso passar com muita facilidade para jovens que saíram do meu, ou que vivem o meu cotidiano, que o meu nas periferias. Hoje tem aquele contexto de devolver um pouco do que você fez. Então, há 3 anos atrás, eu e meu irmão, a gente começou a ajudar os times de Campinas. Os times? Os dois, Guarani e a Ponte. Pô, você já... Patrocina os dois, há Os 3 dois, anos. cara, que da hora, velho. É um contexto doido também, que as pessoas, cara, como que você consegue os dois? E você pode falar que time que você torce? Posso? Que time que você É torce? Mogi. Você torce pro Mogi. Boa. Aí o cara manda assim, pô, sou corintiano. Aí eu falo, porra, não dá certo, tio. Não, eu tenho, assim, a gente tem o contexto dos times de Guarani, do Guarani da Ponte Preta, era uma ajuda porque a gente sabe as dificuldades que eles passam. Então aí foi o nosso primeiro pé com futebol, viver a realidade do que é um time profissional. Tivemos acesso à base, fomos aos jogos profissionais, no vestiário, treinamento. E aí, eu e meu irmão, meu irmão que é meu sócio em tudo, a gente ama futebol, a gente vai assistir jogo da Champions League, vamos em toda a Copa do Mundo. O futebol é algo que é uma paixão pra gente. E veio essa ideia de pegar a gestão do Mojimirim. Pegar a gestão do Mojimirim para um projeto de renascimento, fizemos todo um estudo de viabilidade financeira, de local estratégico, da comercialização da marca. E deu certo. A gente está tentando fechar a SAF, que hoje é o Clube Empresa. Se der tudo certo, eu tenho até uma reunião depois daqui, eu tenho que ir para Mogi, a gente fecha esse mês. Deve virar. Deus abençoe, velho. Vai dar certo. Foi um ano muito... Eu acho legal essa profissionalização dos times. Sim, fundamental. De virar empresa e fazer o negócio. Sair daquela questão de clube, né? Isso, o clube é muito antigo. Não, que nem, pô, você tem aí grandes times aí com clube que, aquela briga de direção ali, aquele mais negócio, já, pô, não. Você blinda tudo. CEO e, porra, e border e vamos lá. E o importante do Clube Empresa é um contexto que a gente traz dos Estados Unidos também. A gente acompanha muito a NBA, a NFL, as ligas americanas. A gente viu o que aconteceu com o Red Bull aqui com o Bragantino, já colocou o time na Série A, um outro patamar, jogadores alto nível sendo vendidos para a Europa. Então, esse é o contexto que a gente quer trazer para o Mojimirim. É internacionalizar a marca, trazer um parceiro, que a gente não divulgou ainda, a MLS, para fazer essa parceria com o Mojimirim, mais ou menos na linha do Red Bull. Mais ou menos, não necessariamente como o Red Bull. E fazer e voltar, né? O Mogi é muito tradicional, a cidade é muito apaixonada. É um negócio que eu não vejo nem aqui em Campinas. Eu não vejo nem aqui em Campinas a paixão que o pessoal da cidade de Mogi tem pelo clube. Porque traz um saudosismo, né, meu? Um negócio assim meio... Você fala, cara, é a cara da cidade. Tem aquele isso. Se a gente se lembrar bem, nos anos 80, ano que eu acompanhava o futebol aqui de Campinas, não tinha shopping, tinha o Iguatemi só. O que mais tinha pra gente fazer? Tinha os clubes e o futebol. Então era jogo com 15, 20 mil pessoas do Guarani e da Ponte. Hoje a média é 4 mil. Por quê? Porque as pessoas hoje têm outras opções. Né? E os jovens, como eu disse, os jovens mais periféricos estão deixando a bola de lado, estão entrando mais na moto. Que é parte do cotidiano deles. Então, mudou, as questões mudaram. Mas Mojimirim, cara, é um negócio assim, até assustador. Eu coloquei 2 mil pessoas no jogo do Sub-20. Os caras são apaixonados. Jogar a bezinha, a gente vai colocar 20 mil no estádio. E você tá investindo na molecada de base lá? Eu fiquei sabendo que você levou pra fora também, pra fazer um treinamento lá fora. Ali eu consegui mexer um pouco no social também. Que também faz parte assim, a gente não pode levar só a parte empreendedora, a gente tem que pensar no social também. Metade do meu time do Sub-20 vem de projetos periféricos, do futebol amador. Pô, tem uma pergunta para você sobre isso, pode continuar. Sim. Então, metade vieram de projetos, cara, e deu uma liga boa, os meninos só queriam uma oportunidade. Já o 23 já veio de uma montagem de equipe que a gente levou para os Estados Unidos, que ali no 23 eu preciso
comercializar para fazer sentido o lado gestor, o lado empreendedor do investimento. Fazer os caras entenderem também o negócio, né? Sim, a conta tem que fechar. No final, cara, você não tô aqui para fazer Entidade doação. filantrópica. Eu tô aqui para fazer a gestão de um clube. Então, eu não posso fechar no vermelho. Então, o meu 23 tem uma responsabilidade enorme de eu conseguir negociar esses atletas para fechar a conta. O DG foi 10 milhões para a ponte. Pô, É grana, hein? é grana. Porra. É grana. Então, meu mercado é o mercado nos Estados Unidos. Eu tô com 2 atletas lá agora. Se esses atletas, se eu finalizar o contrato, eu vou finalizar até nas próximas 2 semanas, eu que estou enrolando por causa dessa correria. Eu fecho as contas. Então, já vi que dá para fazer futebol, dá para você fazer dinheiro no futebol. E o legal do Clube Empresa é o quanto você gira da economia de uma cidade. Porra! As pessoas não param muito para pensar. Tem do tiozinho que vende pipoca na porta do estádio, pô. É isso. Tiozinho com isopor lá com refrigerante e a cerveja, cara. É isso. Essa galera toda O aí cara que do se beneficia. churrasquinho, O filho, não Os assim, autônomos. ninguém pensa, né, nessa parte, né, questão. cara? Mas é importante essa revolução social que acontece com isso daí. E deixa eu falar um negócio pra você. Você falou do futebol que eu falei que ia perguntar pra você. Cara, qual que é a diferença da molecada daqui? Que você falou que uma grande parte vem dos projetos de periferia, certo? Então são crianças, tem uma realidade pobre, às vezes passa dificuldade em casa, um lar não estabilizado. E a galera nos Estados Unidos? Que nem eu perguntei pra um cara da Europa, ele falou, mano, os caras da Europa, tudo família top, pai e tal, que resolve entrar pro esporte, né? Isso. E como é que é nos Estados Unidos? Lá eu não sei. Acho que esse contexto vai para todo o país. País desenvolvido, país de primeiro mundo. O esporte é só um braço. Então, os pais, você tem a oportunidade de você ter dignidade através de um trabalho qualquer. O futebol é só mais um. Aqui não, aqui o futebol é um dos caminhos para você quebrar essa linha da pobreza. É um dos únicos. É o pagode, é o funk, é o futebol. De jeito legais, que você pode quebrar. Então, os meninos, as nossas crianças da periferia, eles se pegam nisso aí. Nos Estados Unidos, os meninos, se der, deu. Se não der, não deu. Eu não preciso. Não tem aquela pressão de você... Conseguir vencer na vida através daquilo. Do esporte, exato. Então, aqui eu vejo assim, o meu sub-20, meu sub-17, que é a idade que você vai formar se você vai ser jogador ou não, eles estão ali para dar vida. Eles não podem voltar para casa, ser dispensados no clube. Então, eles estão ali para dar vida. E um conceito legal do que a gente faz no Mojimirim que eu fiz esse ano foi, eu dou um espaço e uma oportunidade para eles que eles não têm nas casas deles. Então, é um dormitório digno, é uma refeição digna, é uma oportunidade deles estarem ali com um projeto de, se eles quiserem estudar, eu ajudo com uma faculdade, tenho curso de inglês, tenho uma mentoria constante, tipo o Goleiro Aranha é meu coordenador de futebol. O Aranha tá lá com você? Olha que legal, Aranha cara. É meu braço direito lá. Então, o Aranha dá essa mentoria pra gente. Futebol é difícil, vocês estão aqui já com 20, 23, começa a pensar num lado profissional, porque o futebol não é para todos. E vocês, como os motoboys, você não vão conseguir manter uma família, ter um filho e dar dignidade com o salário que vocês têm jogando uma Série B, futebol amador, não vai conseguir. Então, começa a pensar em algo lá na frente. Isso, exatamente. Então, o Mogi é um projeto novo, com uma política. Eu estou aprendendo muito. Tenho meus mentores que me dão um direcionamento. Está dando certo. O que me diferencia do comum no Brasil é essa questão que eu aprendi muito nos Estados Unidos. Então, eu acabo aplicando. Eu só tenho que adequar a metodologia, tanto política como esportiva, para a realidade do nosso país. Então, assim, eu ia falar para você, se você... caso se eleja, e eu faço votos para que você consiga, tá? Se você puder propor alguns projetos, tipo a Bolsa Esportiva, né? Uma outra coisa que eu vejo também é faculdades que têm educação física, poder adotar praças, parques
E aí, quando o aluno de educação física precisar fazer um estágio, ele já faz ali num projeto para a comunidade. Aí você tem um futebol, você tem um handebol, você tem um basquete, você tem um negócio ali já feito ali, cara. Eu acho que ia ajudar muito. Não, olha, com essas conversas, eu nunca tinha pensado nesse sentido. Eu tenho alguns projetos específicos para o esporte, mas não tinha pensado nisso. Eu vou passar para a equipe. Faz sentido, pô. O cara está estudando numa faculdade estadual, certo? Fazer um projeto com alguma prefeitura para poder exercer, para tirar a criança da rua, para dar oportunidade ao esporte. Pode até interligar com aquela questão da educação em tempo integral, porque em tempo integral você vai estudar, vai ter horas que você vai ter uma aula de esporte. Ter uma aula de esporte numa praça pública com um desses professores. Eu lembro em Campinas tinha ali o Sapão, no Jardim Aurélia, na frente do postinho ali. Sim. Pô, tinha um futebolzinho da prefeitura. Eu aprendi Kung Fu pela prefeitura lá. Tinha natação pela prefeitura e já não tem mais. Hoje já não tem. Já não tem mais. Mas é importantíssimo, cara. O esporte no nosso cotidiano é importantíssimo. Ô Wilson, fala pra mim, se a galera quiser te encontrar na internet, conhecer melhor a sua história, onde que eles podem achar nas mídias sociais? Eu sou muito ativo na rede. Eu sou o Wilson da hora de tomar o café, de estar ainda meio de fogo da noite passada, mas descabelado, sem camisa, conversando, falando tanto com a minha equipe política, fazendo negócio de milhões nos Estados Unidos por telefone. Cara, sou eu, é o mesmo cara, e eu passo essa transparência nas redes sociais. Por isso que eu peço para as pessoas, antes de você falar, Wilson, vou te apoiar, não apoio, não, conheço o Wilson das redes sociais, que ali vai dar uma ideia mais ou menos, que eu levo minhas redes sociais como meu diário. Desde 2012 eu posto fotos, eu faço vídeos, então são 10 anos de conteúdo, de contexto, que passa ali os momentos que eu passei da vida. Dá para conhecer bem você. Dá para conhecer bem quem eu sou, então eu peço para as pessoas para irem às redes sociais, é Wilson K. Matos, no Instagram, no Facebook, no Twitter, até no TikTok, só não estou fazendo dancinha ainda, mas meus filhos já estão falando para fazer dancinha. E quem quiser o contato da equipe do Wilson, tá? Chamar no WhatsApp aí é o 19, né? 998653616. Quem quiser conversar com a equipe dele também via WhatsApp. Perfeito. Tá em casa. Perfeito. Meu, o cara é empresário, o cara é filantropo, entrou pra política agora, escreveu um livro, já plantou árvore, já teve filho. Wilson, tá papo bacana. Eu queria agradecer o seu tempo. Eu sei que você está com uma agenda corrida, mas agradecer o tempo de você vir bater um papo aqui com a gente. Não, Duca, eu que tenho que agradecer. Uma ideia. Falar um pouquinho desses negócios de projeto voltado para a educação. Eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que, cara, o esporte muda a vida de uma pessoa. Parabéns pelo projeto seu lá no Mogi. Sim. Parabéns pela ONG lá no Osiel. Que Deus, te abençoe mais ainda para que você consiga dar continuidade nisso daí. Eu que agradeço, Duca. Como eu disse antes da gente começar a entrevista, é importante esses podcasts, porque eu passo, de certa forma, essa transparência, e eu ensino um pouco dos corta-caminhos, de que eu tive que bater a cabeça, eu mostro um pouco do corta-caminho e dou um direcionamento, um certo tipo de mentoria através das redes sociais, especialmente para esse jovem que eu me identifico como 27 anos atrás, como eu era, com a cabeça que eu tinha. Então, é muito importante eu estar divulgando esse meu trabalho, que não é um trabalho, é a minha vivência nas redes sociais, e poder falar um pouquinho aqui, divulgar um pouquinho aqui com você. E também deixo aqui já aberto o convite, quando você quiser conhecer nossa ONG, a nossa ONG no Osiel, o nosso trabalho no Mogi Mirim, e também se os seus seguidores, os microempreendedores, microempresários que seguem o seu canal, que vêm aqui conversar com você, precisar também de algum tipo de mentoria, alguma ajuda também nessa questão empresarial, eu estou sempre aqui disponível para ajudar, para conversar, para bater um papo, para ver o plano de trabalho, as estratégias. Eu faço isso de coração, cara, sem cobrar nada. Isso aqui para mim é algo que eu vivo no meu cotidiano. Então, pode contar comigo aí. Valeu, cara. Obrigado. Sucesso. Valeu. Deus abençoe. Obrigado, eu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Junto.